Efésios capítulo 5, saúde. Versículos 25 e 26 de Efésios 5. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos ler juntos? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, obrigado pela reflexão, ó Deus, desta manhã. Ó Deus, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abra os nossos olhos, ó Deus, tire todo o impedimento dos nossos ouvidos, que o Senhor capacite nossos corações, ó Pai, a refletirmos a respeito do tema do amor da igreja, do amor pela igreja, que o Senhor nos ensine a amar a Tua igreja, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a crescer e fortaleça o nosso entendimento, ó Pai, bíblico a respeito do Teu amor pela Tua igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Podeis sentar. Paulo está falando do lar, da vida do lar cristão. Ele escreve para maridos e esposas e a certa altura Paulo deixa de focar no lar cristão, na família cristã, para voltar o seu foco para a relação entre Cristo e a igreja. E ele mostra aqui, e ele afirma que Cristo amou a sua igreja. A parte B do versículo 25. Cristo amou a igreja e fez o que por ela? Se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É pela palavra que Ele lava, que Ele purifica, que Ele consagra, que Ele santifica a igreja. É pela palavra. E qual é o propósito disso? Por quê? Para quê? Qual o objetivo que Cristo tem em santificar, em purificar, em lavar a igreja por meio da palavra? O propósito dele é finalmente apresentá-la para si mesmo como igreja gloriosa. A igreja é a noiva de Cristo, ela está sendo preparada para o noivo, para o grandioso dia, quando
ele vai se encontrar com essa igreja que aos seus olhos, que para ele é sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Pelo contrário, a igreja para ele, a sua noiva é o quê? É santa e sem defeito. Se a igreja é tudo isso para Jesus, por que que nós ficamos achando tanto defeito nela? Eu faço parte da igreja de Cristo, eu faço parte da igreja invisível, da igreja universal, dos escolhidos, dos eleitos, dos remidos. Aquela igreja que é formada por todos os cristãos de todas as eras, de todas as épocas, em todos os lugares, e que um dia vai ser reunida com o Rei, com Cristo. Eu faço parte dessa igreja, mas eu não quero saber dessa igreja visível, não. A igreja visível é problemática. Há pessoas que dizem isso. A demonstração de que nós fazemos parte da igreja invisível é pertencermos a uma igreja local. E é na igreja local que nós somos lavados pela palavra. Se a gente não faz parte de uma igreja local, se a gente não caminha junto com mais gente, mais pessoas que estão sendo lavadas, a gente não está sendo lavado também. É na igreja local que a gente aprende a palavra, é na igreja local que a gente prega a palavra, é na igreja local que a gente ensina, que a gente instrui e é instruído, é na igreja local que a gente ama e é amado, que a gente perdoa e é perdoado, é na igreja local que a gente manifesta os dons espirituais. É preciso ter uma igreja local na nossa vida. Eu quero falar nos próximos dias com os irmãos, a partir de hoje, a respeito do amor pela igreja. A editora Pronobis, fundada pelo pastor Judy Clay, da Igreja Batista do Jardim Botânico, lançou recentemente um livro do Tony Merida, Ame a Sua Igreja. Ame a sua igreja. 8 verdades preciosas sobre ser membro de uma igreja local. E eu quero compartilhar com os irmãos essas verdades preciosas. Eu quero refletir com os irmãos, com a igreja, a respeito dessas verdades. O pastor Judy Clay faz o prefácio à edição brasileira desse livro. E no seu prefácio ele conta a respeito de um evento patrocinado pelo jornal The Washington Post dos Estados Unidos. Na manhã do dia 12 de janeiro de 2007, na estação de metrô em Washington, um jovem vestindo calça jeans, camiseta e boné, ele tira um violino do estojo e começa a tocar ali na estação, para todos que passavam. E poderia ser mais um desses músicos anônimos que a gente costuma ver nas cidades, nas estações. Quem passa na Cinelândia, quem passa ali no centro da cidade, pode ver alguém tocando sax. Às vezes, em frente à Arte Pão, tem alguém tocando música lá, tocando o seu sax, tocando o seu instrumento. E poderia ser mais um desses músicos anônimos, querendo ganhar umas moedas, ganhar uns trocados, mas não era. O artista era Joshua Bell, considerado por muitas pessoas um dos mais notáveis violinistas da atualidade. Ele estava tocando um violino raríssimo, feito à mão em 1713,
pelo conhecido e renomado Antônio Stradivari. Esse violino é um dos mais cobiçados do mundo, é um Gibson ex Huberman, avaliado em 3,5 milhões de dólares. A música que ele tocou naquela manhã foi Chaconne, partita número 2 em Ré menor, reconhecida como a peça musical mais extraordinária da história. Então, meus irmãos, onde é que nós estávamos? Na estação de Washington, com um violinista tocando lá um violão caríssimo, né? Tocando, falei no nome da música, né? Tocando a Chaconne partita número 2 em Ré menor, a peça musical mais extraordinária da história, para muitos. E como é que foi a reação do público para aquela exibição extraordinária de um músico extraordinário com um violino extraordinário? Como é que vocês acham que o público reagiu? Das centenas de pessoas que estavam passando por lá, apenas 7 pessoas pararam para ouvir. A maioria das pessoas agitadas, apressadas, guiadas pela tirania da agenda, perderam aquele espetáculo precioso e gratuito. O jornal The Washington Post revelou que o objetivo daquela apresentação era avaliar o gosto, as prioridades e a percepção do público. Então, a maioria das pessoas perdeu a oportunidade de ouvir uma apresentação de excelência, executada por um dos maiores músicos contemporâneos. Os gostos das pessoas estão muito nivelados por baixo, né? De modo semelhante, a beleza da igreja também tem sido ignorada, irmãos, por muita gente que tem olhos, mas não enxergam. As notas da graça que o Espírito Santo tem produzido através da Igreja de Cristo não estão encontrando ouvidos atentos. No contexto da igreja brasileira, nós sabemos que a igreja sofre de um problema gravíssimo, que é a falta de entendimento bíblico, de compreensão bíblica a respeito da sua natureza, da sua origem, da sua missão e do seu destino. Muitos cristãos têm uma visão distorcida, limitada e equivocada da Igreja de Cristo. A igreja tem sido reduzida a um lugar que as pessoas frequentam e onde praticam religião aos domingos. Esse reducionismo é trágico. As pessoas vão ficando com seus corações blindados, com os seus olhos embaçados e os ouvidos ensurdecidos, até que então a beleza não é mais vista e os sons da graça não são mais apreciados.
Esse processo pelo qual os cristãos têm perdido de vista o entendimento bíblico e a beleza da igreja é comparado a um processo de erosão que vai corroendo pouco a pouco, de modo lento, sutil e silencioso. Um pouco de relativismo aqui, um outro pouco de liberalismo teológico ali, mais um tanto de pós-modernismo acolá, e o tempo vai passando e os fundamentos vão sendo corroídos. Me lembro de um tempo da nossa juventude, já faz bastante tempo, quando a gente virava a noite falando das coisas de Deus. A gente combinava de ir para a casa de alguém e virava a noite tomando Simba. Quem lembra do Simba? Guaraná Simba, tem muito tempo. Virava a noite tomando Simba e pensando na juventude, pensando nas reuniões, planejando o que nós íamos fazer. Orando, lendo a palavra. Com o tempo, as orações foram cessando, as madrugadas, as vigílias, a gente foi cansando. Esse negócio de vigília não é para mim não. Esse negócio de evangelismo não é para mim não. Esse negócio de oração não é para mim não. Esse negócio de estudo bíblico é só para teólogo, é só para quem prega a palavra, é só para pregador. Eu não tenho que estudar a Bíblia não, eu não tenho que crescer não, eu não tenho que orar mais não. E os fundamentos vêm sendo corroídos. Mas eu não sei se você prestou atenção no salmo que nós lemos, Salmo 11, no versículo 3, diz assim, lemos isso lá no salmo: ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se esse processo de erosão não for contido, não for estancado, os resultados podem ser terríveis. Como cristãos, precisamos abrir os nossos olhos, irmãos, para enxergar a beleza da igreja de Cristo, a fim de glorificar o Senhor que a amou e a si mesmo se entregou por ela. Muitas são as pessoas que professam sua fé em Jesus, mas não demonstram afeição pela igreja, a noiva de Cristo. São pessoas que reafirmam aquela falácia: Cristo sim, igreja não. Amar a Cristo, ó que glória! Amar a igreja, isso é outra história. As pessoas usam essas falácias, usam essas cantigas em tom de brincadeira, mas acabam zombando de algo sério. Dizendo: bom, eu amo a Cristo, bom, eu tenho um Senhor, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu pertenço a Ele, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, mas eu não quero relação com a igreja. É bem verdade que algumas pessoas foram feridas na caminhada cristã, e que em razão disso fecharam o coração para a comunhão com os irmãos em Cristo. Há pessoas machucadas na igreja, e nós as encontramos por aí em todos os lugares.
Gente que experimentou alguma decepção e decidiu se proteger através do isolamento. Eu não quero mais saber da igreja, então eu não frequento mais uma igreja. São os desigrejados. Há quem se isole completamente, mas há outras pessoas que não se isolam, mas isolam alguns. Fazem seleção daquelas pessoas com quem querem se relacionar. Então, se relacionam apenas com alguns irmãos. Só que isso não resolve o problema. Nós não conseguiremos evitar decepção nas nossas relações nesse mundo. Em seu livro Quatro Amores, C.S. Lewis diz que há somente 2 lugares onde nós estaremos a salvo das decepções do amor: ou no inferno, porque lá não existe amor, ou no céu, porque lá o amor é aperfeiçoado. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, irmãos. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas que são, como disse Lutero, justas e pecadoras ao mesmo tempo. Todos nós, discípulos de Cristo, somos justos e pecadores. Somos santos e miseráveis. Trazemos na nossa vida virtudes e defeitos. E quem aqui nesta manhã só tem virtudes? Atire a primeira pedra. Quem nesta manhã entre nós não tem defeitos? Atire a primeira pedra. É claro que ninguém se candidata a isso, porque não há nenhuma pessoa que só tenha virtudes. Só houve um único ser humano que só tinha virtudes, que não tinha pecado, era o Senhor Jesus Cristo, apenas Ele. A igreja é assim, portanto, formada por pessoas que erram e acertam. E essa é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você sofre pelos erros de alguém, por outro lado, alguém já sofreu pelos seus erros também. Então, meus irmãos, amar a igreja não significa ignorar as fraquezas dela. Podemos e devemos amar a igreja, ainda que saibamos a sua condição. Igreja formada por pessoas que erram, que falham. Nosso desafio, então, é manter a nossa comunhão em Cristo, apesar das diferenças e das fraquezas, fazendo um esforço para mantermos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Homens e mulheres santos amam o que Deus ama, amém? Homens e mulheres santos amam o que Deus ama. Oram pedindo ao Senhor, dá-me um olhar como o teu. Ajuda-me a olhar o mundo com os teus olhos. Dá-me a compaixão que tu tens pelo mundo, a compaixão que tu tens pelos perdidos, que eu tenha tamanha compaixão também, Senhor. Que eu tenha tamanha compaixão também. Portanto, amar a igreja e trabalhar em favor da edificação mútua é um sinal de maturidade espiritual.
Eu quero que os meus irmãos sejam edificados. Eu quero que homens e mulheres desta igreja sejam edificados. Eu quero que os jovens, que as crianças, que os meninos e meninas desta igreja sejam edificados e cresçam e cheguem à maturidade espiritual, à estatura de varão e de varoa perfeita diante de Deus. Esse é o nosso desejo. O autor, o Tony Merida, ele escreveu nesse livro Ame a Sua Igreja, a respeito de 8 verdades preciosas sobre ser membro de uma igreja local. E fala da importância de você pertencer a uma igreja local. E durante alguns domingos nós vamos falar sobre essas verdades preciosas aqui com a igreja, que são pertencer, acolher, congregar, cuidar, servir, honrar, testemunhar e comissionar. Pertencer fala da igreja como uma família centrada no Evangelho. Pertencer a uma igreja significa dedicar sua vida a uma comunidade centrada no Evangelho, onde um serve ao outro com alegria e onde a missão de Cristo é levada adiante por todos. Todos servem e todos cumprem a missão, todos atendem a missão que foi dada. Obedecem à missão, que é levar o Evangelho a todas as pessoas. Acolher fala de hospitalidade, a hospitalidade centrada na graça. É impossível tratar os outros com compaixão e graça sem antes aplicar a graça de Deus no nosso próprio coração. Viver de acordo com a cosmovisão do reino, praticar o verdadeiro amor ao próximo e refletir aos outros a maravilhosa graça de Deus em nossas vidas. Nós devemos acolher as pessoas que chegam para a nossa igreja. Todos nós devemos ser atenciosos com aqueles que estão chegando, com aqueles que vêm pela primeira vez participar dos nossos cultos. Então, primeiro pertencer, depois acolher, também é uma verdade importante. Terceiro, congregar. Nós vamos falar ao longo de alguns domingos a respeito dessas verdades. Valorizando o ajuntamento solene. Congregar não é apenas um aspecto essencial do discipulado, como a palavra diz em Hebreus 10, 25, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Congregar, participar dos cultos, pertencer a um corpo, pertencer a uma igreja local, é uma maneira de demonstrar nosso amor por Cristo e nosso amor pela igreja de Cristo. Mas o congregar não é apenas um aspecto do discipulado, é também uma antecipação daquela futura reunião do povo remido por Deus em adoração ao Cordeiro. O que nós fazemos aqui, irmãos, congregar, se reunir, participar de uma congregação e louvar e bendizer e adorar ao Senhor, e ouvir a voz de Deus, é um treinamento para aquilo que nós faremos diante do Cordeiro, e que está registrado em Apocalipse 15. O que fazemos durante o ajuntamento solene é importante, não apenas para o nosso crescimento em piedade, mas é uma boa forma de apresentar o Evangelho para os outros, para os descrentes. É congregando que a gente aperfeiçoa a piedade. Não é andando no mundo,
não é andando desgarrado, mas é na congregação, irmãos, que nós somos edificados mutuamente e que a palavra é aplicada à nossa vida. Quarto, cuidar, manifestando o fruto do Espírito. Deus nos chama, irmãos, Deus nos chama para um alto grau de compromisso uns com os outros, mas Ele também nos dá um vislumbre encorajador do que nossas igrejas locais podem se tornar, se aprendermos a cuidar e sermos cuidados, como nos ensinam as Escrituras. Deus repartiu dons com a igreja. Deus repartiu dons com o seu povo, para nós nos edificarmos mutuamente, para nós cuidarmos uns dos outros. Servir é a quinta verdade. Colocando em prática os dons do Espírito em prol do corpo. Discípulos de Cristo não são meros espectadores na igreja. Mas servos. Ser um discípulo de Cristo, irmãos, não significa ser um espectador na igreja. Eu sei que por várias razões, eu ouço pessoas dizerem, eu desanimei, eu me feri, eu me machuquei, eu me desapontei, eu um monte de ei, e agora eu só quero assistir. Eu não quero mais me envolver com nada. Eu não quero fazer mais nada. Mas isso não é o modelo bíblico, isso não é o ensinamento bíblico, meus irmãos. Nós, discípulos de Cristo, não fomos chamados para sermos espectadores na igreja. Nosso chamado é para servir. Nós somos chamados para servir, para sermos servos, não espectadores. Cristãos de verdade não podem ver a igreja como um lugar onde se ouvem sermões apenas. Eu vou lá na igreja e eu vou para ouvir um bom sermão. A igreja não é um lugar apenas onde se ouvem sermões, mas também um lugar onde se serve. E eu não estou dizendo que sermões não são importantes. Sermões são importantes, meus irmãos, e a gente não deve se enganar. Mas os membros de uma igreja não foram salvos por Cristo apenas para ouvirem sermões. Foram salvos para servir e frutificar em um ministério, não para serem consumidores de mensagens. Foram salvos para contribuir, para se envolver, para se empenhar, para gastar o seu tempo, seu talento e os seus recursos em prol da saúde e do crescimento da comunidade da fé. Sexta verdade, honrar. Seguindo pastores humildes. A honra dada aos pastores não deve ser impessoal, mas deve ser calorosa. Deve haver uma afeição profunda entre os pastores e os membros da igreja, como Paulo diz em 2 Coríntios 6, versículos 11 a 13. Pastores não devem privar os membros de sua afeição, e a membresia da igreja não deve privar os pastores da sua afeição. E todos os membros devem amar cordialmente uns aos outros, com amor fraternal.
Romanos 12, por favor, rapidamente. E já estamos caminhando para encerrar. Vou ler o 9 e 10 de Romanos 12. Romanos 12, versículo 9 e 10. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. O que mais? Amem uns aos outros com um amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Todos os membros devem amar cordialmente uns aos outros, com um amor fraternal. Sétima verdade: testemunhar, praticando boas obras e compartilhando as boas novas. A propagação do cristianismo no primeiro século foi surpreendente. E o movimento da fé cristã avançou porque cristãos reconheceram a sua responsabilidade de compartilhar o evangelho com aqueles do seu círculo íntimo. E nós também podemos fazer isso em nossos dias. A minha mãe de criação, hoje a única que eu tenho, 86 anos, ela está bastante debilitada, bastante doente. E desde jovem ela, apesar de ter ouvido a palavra, de ter tido pessoas muito próximas, conhecedoras da palavra, e de ter trabalhado em casa de pessoas da família, onde se pregava a palavra, inclusive numa casa onde tinha uma congregação. Mas ela fez a opção de ser espírita. E eu venho tentando conversar com ela sobre o Evangelho, sobre Cristo. Que eu gostaria que ela não deixasse essa vida sem salvação. No domingo visitando, no domingo passado, ela alterna momentos de lucidez e de delírio e de desorientação. Então eu tenho pedido ao Senhor um momento de lucidez para falar da fé. E teve uma hora que ela falou assim: será que está chegando a hora de eu morrer? E começou a chorar. Eu falei: opa, a gente não teve oportunidade ainda de conversar sobre isso, vamos conversar. Você tem medo de morrer? Ela falou: não, eu só não queria deixar todo mundo aqui. Eu falei: você sabe que seu filho pastor prega a palavra e acredita que a vida não termina aqui, né? Nós acreditamos na eternidade da alma. E que quando a gente sai daqui, fecha nossos olhos aqui, a gente abre os nossos olhos na outra dimensão da vida eterna. Hoje
Minha maior preocupação é a salvação da minha mãe. Não a única. Eu quero a salvação de todo mundo, mas por conta da saúde dela, eu quero que essa pessoa do meu círculo mais íntimo, essa é a pessoa mais íntima, que mais me conhece. Eu quero a salvação dela. As pessoas da igreja do primeiro século reconheceram, irmãos, a responsabilidade de compartilhar o Evangelho com aqueles do seu círculo íntimo. Compartilhe o Evangelho, a tempo e fora de tempo. E leve pessoas para conhecerem Jesus e receberem a bênção da salvação pela fé nas boas novas. Por último, comissionar, e eu encerro. Dando continuidade à missão, implantando igrejas saudáveis. Irmãos, Deus substitui os mensageiros, mas a mensagem e a missão da igreja permanecem inalteráveis até o retorno do Rei. Os cristãos hoje fazem parte dessa narrativa da redenção. Ainda que as nossas histórias não sejam acrescentadas à Bíblia, mesmo que Atos dos Apóstolos não tenha tido fim e continue como tendo ficado em aberto, como que a história prosseguindo, mas nossas histórias não são acrescentadas à Bíblia, mas nós damos continuidade à missão de pregar as boas novas a todas as nações. Nós seguimos por este mundo fazendo aquilo que os discípulos e os primeiros cristãos fizeram, levando as boas novas de vida, as boas novas de salvação para todas as pessoas. Então, queridos, desejamos que cada uma dessas verdades seja usada como um recurso pedagógico nas mãos do Senhor, na sua providência, de modo que Ele ilumine as nossas mentes e aqueça os nossos corações, em amor pelo povo de Deus, despertando o desejo de servir os nossos irmãos para a glória de Cristo, nosso Salvador. Semana que vem falaremos então da primeira verdade sobre amar a igreja. Essa verdade que trata do pertencimento. Jesus não veio a esse mundo apenas para inaugurar uma nova comunidade, mas um novo tipo de comunidade. Em um mundo de prepotência e brutalidade, Jesus deu seu próprio sangue para dar início a uma comunidade diferente, marcada pela beleza, uma beleza singular. E nós queremos pensar também, ao meditarmos sobre essas verdades, nós queremos refletir sobre a beleza da Igreja de Jesus. No Império Romano, nos dias do Império Romano, crianças eram abandonadas em lixões. E a igreja era um grupo que se achava responsável por mudar a história daquelas crianças. A igreja recolhia as crianças nos lixões e criava, de modo que elas pudessem se tornar cidadãos dignos, de modo que elas pudessem receber amor, receber cuidado e pudessem principalmente conhecer o Evangelho.
Se a igreja se ausentasse dessa responsabilidade, se a igreja lavasse as mãos e cruzasse os braços, havia outro grupo interessado em pegar as crianças. Eram grupos que também pegavam crianças para fazer delas prostitutas, para servirem nos templos pagãos, como prostitutas cultuais. Mas graças a Deus que a igreja, impactada pelo amor cristão, impactada pelo modelo de Cristo, do seu Salvador, e pela palavra dele, a igreja amou. A igreja saiu pelo mundo demonstrando amor, não apenas falando de amor, mas demonstrando amor. Quanta beleza há na igreja de Cristo, irmãos. Quanta beleza. Embora a pandemia tenha afetado um pouco o trabalho de capelania nos hospitais, mas aos domingos, quando a maioria de nós está desfrutando do merecido descanso, milhares de pessoas estão espalhadas pelos hospitais, visitando leitos, orando por pessoas. Algumas delas que às vezes não recebem a visita de nenhum familiar, mas vai lá um crente no meu nome, no seu nome, no nome da igreja e no nome de Jesus Cristo, vai lá abençoar ela. Vai lá amá-la. Quanta beleza na igreja de Cristo. Não desprezemos a noiva de Cristo, irmãos. Ele a amou. Ele se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a aprender ou a relembrar, ó Deus, a beleza da igreja, a tua noiva, por quem o Senhor se entregou por amor. Ajuda-nos durante esse tempo, ó Deus, durante esses dias, a meditarmos, ó Pai, nesse conteúdo inspirado no coração do teu filho, o Tony Merida. E, ó Deus, que seja bênção para nós, fundamentado, ó Deus, na tua palavra, que possamos aprender os fundamentos da igreja, os fundamentos de Cristo e do amor de Cristo pelo seu povo. Em nome de Jesus, que sejamos edificados e que o Senhor seja glorificado. Amém.